Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Nunes e hoje vamos dar continuidade à terceira parte do assunto sobre gravação de macros. Confesso que eu não iria trazer mais uma aula sobre isso, mas resolvi para que fique mais clara a compreensão de quando você for criar as suas macros, tá? Primeira coisa então é fazer o que, gente? Desenvolvedor, gravar macros, chamar isso aqui de teste 01, vou confirmar. Aí fica a questão, tá, eu gravo, digito certinho lá o que quero fazer, mas aonde é que fica essas macros? Onde é que está digitado todo o código que o Excel vai replicar? Então você vai vir aqui comigo, ó, e clicar em Visual Basic, ou utilizar o atalho que está aqui, ó, chamado de Alt F11, tanto faz. Nesse caso eu vou clicar aqui. Se acontecer do teu VBA, ou do teu VBE, que seria o Visual Basic Editor, ele vier dessa forma aqui, você vai clicar aqui, ó, em exibir e vai escolher essa opção aqui, ó, em exibir, e você vai habilitar essa janela aqui, ó, Protect Explorer, ou utilizar o Ctrl R. Vou clicar, vai habilitar isso aqui. Com essa janela aqui aberta, você vai notar que ele tem aqui chamada planilha 1, parte de trabalho, mas as macros mesmo fica aqui em módulos, ó. Toda e qualquer macro fica em módulos. Eu vou clicar aqui nesse mais para expandir. Ele chamou aqui o módulo 1. Então eu posso ter quantos módulos eu quiser aqui dentro. Nesse caso, ele sempre vai criar em um módulo. Vou dar um clique duplo nesse módulo e olha só. O nome que eu dei de teste 01 está aqui, teste 01. Não tem nada digitado ainda, ele colocou apenas alguns comentários aqui. Ele chamou aqui de sub, que é de subrotina, e o end sub, quer dizer que tudo que tiver aqui dentro daquele digital vai ser o meu teste 01. Então, para ficar melhor, eu vou dividir a tela. Então, nós temos aqui do lado o VBE, e desse lado temos o nosso Excel. Vou fechar aqui para podermos ganhar um pouco mais de tela. Nesse momento, a macro está sendo gravada, olha só. Aqui o botão está pedindo para parar, porque então ele está ainda em processo de gravação. E como eu falei com vocês, na nossa primeira aula, ele não leva em consideração o tempo. Então não tem nada digitado aqui até então. Eu vou clicar aqui na minha célula H8. Aqui, H8. Clicando aqui, vou digitar o nome deste seu like. Mas antes, preste atenção. Eu cliquei no H7. Olha só, eu cliquei no H7, automaticamente o Excel digitou para mim range, que em inglês significa intervalo ou célula, H7, que é o endereço disso aqui, e ponto select, quer dizer que eu selecionei a minha célula H7. Se eu clicar em J11, então selecionei a minha célula J11. A gente lê de trás para frente. Se eu selecionar o intervalo, então eu selecionei o intervalo que vai aonde? Do B5 até o F14. Se eu clicar aqui, ó, desse A1 até o B2, ele fez a mesma coisa, ó. Selecionou, ou seleciona, range, que é intervalo ou células, que vai do A1 até o B2. Exatamente isso aqui. Então, por isso que quando eu seleciono qualquer célula, por exemplo, o D2, e digito deixe o seu like, e dou uma exclamação e dou enter, olha só o que o Excel acabou de fazer. Na célula D2, selecione. Então selecione a célula D2. Active Cell. Na célula ativa, qual é a célula ativa? Justamente a que eu acabei de selecionar, que é o D2. Então eu vou escrever ali dentro, ele entendeu aqui como se fosse uma fórmula, mas não é uma fórmula. Mas aqui também serve para poder registrar também informação de texto. E aí ele tem o seguinte, ó. Ele vai receber a informação, deixe o seu like. Foi o que ele acabou de fazer ali. E aí, como eu dei o enter, e o enter ele cai uma célula para baixo, ele foi e desceu justamente essa célula chamada D3. Então, depois disso que você digitar lá, deixe o seu like na célula ativa, que é o D2, você vai cair para a célula D3. Então, seleciona lá a célula D3. Vou para a gravação aqui agora. Para a gravação. Vou apagar. E se eu chegar aqui, ó, em macros e executar,
ele vai fazer exatamente, pessoal, isso aqui que eu acabei de fazer, ó. Selecionar o D2, por isso que é uma referência absoluta. Ele sempre, antes de iniciar, vai selecionar o D2. Depois, no D2, que vai ser a célula ativa, ele vai digitar o quê? Ele vai digitar essa informação, deixe o seu like. Então, executar, é isso que ele fez. Primeiro ele selecionou o D2. Na célula ativa, que é a própria D2, ele digitou, deixe o seu like. Depois caiu uma célula aqui para baixo, que seria o meu Enter. Então, vou apagar e vamos fazer linha a linha de código. Eu vou até selecionar isso aqui, ó. Então, olha só, aqui dentro do meu VBE, ó, vou dar F8, que é a tecla que vai executando o código linha por linha, não tudo de uma vez só. Eu vou lembrar você também que isso aqui, a ideia não é você entender para começar a digitar e estar manipulando o código. É para que você possa entender o que o Excel está fazendo por trás dos teus cliques, quando você está fazendo lá as suas gravações. Então você vai ter esse conceito, ele está clicando ali, ele está registrando. Então fica melhor até para você entender o que está acontecendo por trás do pano. F8, F8, ó. Então olha só, eu estou com o intervalo selecionado. Quando eu clicar aqui, ó, quando ele passar dessa linha de código aqui, ó, que está selecionado de amarelo, olha só, F8, ele clicou já no D2. Depois disso, eu vou ler essa linha de código aqui, ó. Mais um F8, ele vai preencher com informação, deixe o seu like. Depois que ele vai fazer aqui, ele vai selecionar a linha de baixo, ou a célula de baixo, né? Pronto, e aí ele finaliza. Ele finalizou, tá? Então, por isso que sempre que eu executar esse código chamado teste 01, ele sempre vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar, selecionar uma célula e a partir dela ele vai fazer as informações que eu solicitei. Na relativa, ela tem uma pequena diferença. Eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Apagar isso aqui. Gravar macro, vou chamar aqui de teste 02. Vou dar um play aqui, ou um OK para confirmar. Você vai ver que ele vai, ó, aqui nessa parte aqui ele vai criar essa macro chamada teste 02. OK, olha só, criou. Isso de verde aqui, pessoal, é comentários. Ou seja, o Excel não lê esses letras que estão em verde. Então tudo que está de verdinho aqui é apenas comentários que foi feito. Então você pode comentar o seu código e esse aqui o Excel não lê como código, ele ignora. Então o que eu vou fazer? Já selecionei o botão aqui para gravar macro. Vou clicar em referência relativa e vou dar um play aqui. Selecionei. Agora eu vou digitar novamente, ó, deixe o seu like. Deixa o seu like, vou dar uma exclamação e dar um enter. Feito isso, eu vou parar aqui minha gravação neste exato momento. E vou desabilitar também aqui a referência relativa. Olha que teve uma pequena diferença nesse código. Vou até ampliar aqui. Olha a diferença que teve nesse código. Range D2, eu vou selecionar primeiro uma célula, que é o D2. E na célula ativa, digite, deixe o seu like. Feito isso, eu vou pegar o que? Range D3 e vou selecionar. Foi o que ele fez. Olha a diferença desse código aqui. Ele não seleciona uma célula ativa. Ele de cara fala assim, ó, na célula ativa digite isso aqui. Depois disso, tem uma linha de código abaixo dizendo o seguinte, ó, Active Cell Offset 1, 0. Depois ele fala assim, ó, Range A1 Select. Porque o A1 sempre vai ser a referência para o Excel tomar como base, tá? Então isso aqui é só dizendo o seguinte, ó, eu estou pegando como referência a célula 1. Então isso aqui, não se preocupe. Mas o importante é o seguinte, lendo a grosso modo, ele está dizendo o seguinte, ó, a célula que estiver ativa, digita essa informação. Depois, na célula de baixo, você vai selecionar, que vai ser a partir daqui da célula ativa. Eu vou minimizar, dividir isso aqui novamente, a tela. E vamos para cá para o nosso Excel. Vou apagar isso aqui e vamos executar essa aqui, que é a referência relativa. Vou selecionar, por exemplo, a célula C11 e vou executar essa linha aqui, olha só. Então, olha só, não teve nenhuma célula para selecionar antes. Ele já vai dizer assim, ó, a partir da célula que está ativa, se antes eu selecionar, você vai colocar a informação aqui, ó, deixa o seu like. E qual é a célula ativa? É o C11. F8. Prontinho. Aí offset,
ele diz que eu vou cair uma linha para baixo, mas não vou deslocar a coluna. Vou mostrar a vocês já já essa parte aqui sendo executada. E vou dar mais um F8, então ele vai cair uma linha para baixo. Pronto, F8 e F8. Então não importa qual vai ser a célula, porque quando eu clicar aqui ele vai pegar sempre a célula ativa. Então é isso que o Excel está fazendo. Eis a diferença aí, gente, desta para essa. Magicamente seria apenas essa linha aqui. Ou seja, se eu apagar essa linha aqui, ó, ele já faz isso. Deixa eu mostrar a vocês. Lembra que se eu falei que se divide aqui, ó, o Excel não lê? Vou clicar aqui, ó, vou dar um aspas simples. Tá verde, ou seja, o Excel não vai ler. Eu vou executar exatamente essa macro aqui, teste01. Clicar aqui, ó, no B13. Então vou dar um F8 aqui. Olha só, ele pulou essa linha. Então, na célula ativa, escreva, deixe seu like. Foi o que ele fez. E aqui ele vai voltar para o D3, por quê? Porque era a macro de teste 01, onde ele primeiro seleciona o D2 e depois vem para o D3. Então você observou que ele é como se fosse a macro de referência relativa. Então, aqui ele deslocou uma linha para baixo e nenhuma coluna. Como assim? Eu vou aqui em macros. Vou gravar mais uma para a gente finalizar nossa aula, teste 03. E vou dar um OK aqui. OK. Vou habilitar aqui a referência relativa. Deixa eu baixar isso aqui um pouco para a gente ver melhor. Vou clicar aqui para a gente ver melhor. O que é que vai acontecer aqui agora? Eu vou digitar aqui novamente, deixe seu like. Não aqui, né, gente? Aqui no Excel. Deixe o seu like. Exclamação, vou dar um Enter. Ele fez aquilo que a gente já tinha feito antes, não foi, ó? Então ele, na célula ativa, ele vai dizer, ó, deixe o seu like. Depois ele vai dizer o seguinte, ó, ainda na célula ativa, esse offset significa deslocamento. A primeira referência se diz respeito à linha, a segunda à coluna. Ou seja, eu vou pegar, deslocar uma linha para baixo, mas vou permanecer na mesma coluna. Eu vou agora manipular essa parte com o mouse para você ver. Com o teclado, desculpa. Então, ó, se eu subir aqui, olha o que ele fez. Na célula ativa, selecione ela. Então, é como se ele não tivesse feito nada, porque na célula que estava ativa ele selecionou. Eu vou apertar para baixo para você ver o que ele vai fazer, ó. Ele digitou aquela linha de código. Então, a partir da célula ativa, mova uma linha para baixo. Se eu digitar mais uma vez para baixo, ó, mova duas linhas para baixo. Então, linha para baixo. 3 linhas, 4, 5, 6, 7. Então, a partir da minha célula ativa, eu estou fazendo essa movimentação aqui, ó. Se for para a minha esquerda, então ele vai mover essa parte aqui, ó. Que essa parte está fazendo referência à coluna. Ó, deixa eu colocar aqui, voltar para o Excel. Então, ó, menos 1, porque eu fui para a minha esquerda, então estou deslocando à esquerda, então negativo. Menos 2, menos 3, aqui acaba. E aí se eu for para a direita, ó, porque aqui estou na mesma coluna, estou na coluna D, só estou movendo aqui linha. Se eu for para a minha direita, ó, então movi uma coluna para a minha direita. 2 colunas, 3 colunas. Se eu voltar 3 colunas, voltei para a posição 0. E se eu chegar aqui e subir, então eu estou a menos 4 células de distância a partir da minha célula ativa, que nesse caso eu subi, então menos 4. Se eu descer e cair nela, então vai ser ela mesma. Então ela mesma vai ser selecionada. Então é isso que o Excel faz. Por isso que quando eu seleciono com as setas, ele fica sempre levando em consideração a referência relativa. Uma vez que na referência relativa eu clicar aqui, ó, com o mouse, aí já mudou tudo. Então eu meio que perco essa referência aí. Por isso que quando você estiver trabalhando e você tiver habilitar o mouse, ou habilitar a referência relativa e mexer com o mouse, aí já fica meio ruim para você trabalhar, tá? Bom, só para a gente finalizar nossa aula, lembrando que isso aqui tem macros, então o que é importante você saber, sempre que você gravar suas macros para gravação, o que você vai ter que fazer é o seguinte, lembra, para salvar isso aqui, ó, ela não pode estar deste modo aqui, ó. Deixa eu escolher um local. Você não pode estar com essa primeira opção aqui, ó, pasta de trabalho do Excel. Se eu tentar salvar aqui, olha só a mensagem que vai aparecer para mim, salvar. Os recursos a seguir não podem ser salvos em
pasta de trabalho sem macro, que é o projeto Visual Basic. Então, para salvar um arquivo com esses recursos, clique em não e escolha um tipo de arquivo habilitado para macro na lista de arquivos, ou seja, você não pode salvar as macros nessa pasta aqui, ó, só chamada pasta de trabalho do Excel. Porque se você fizer isso, você vai perder tudo que foi digitado. Então clique em não, para aqui eu clique em não, porque ó, se eu clicar aqui, ó, para continuar salvando com pasta de trabalho sem macros, clique em sim. Não é o que eu quero, não. Aí eu vou escolher aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro, e aí dou o nome que eu quiser. Aula 03, né, que é a nossa terceira aula sobre macros. E a gente vem aqui ao granal de trabalho. Aí trabalho e vou dar um OK. Observe que ele está habilitado para receber as macros. OK, pronto. Aí o Excel mantém os nossos códigos salvos. Aí você pode estar brincando, melhorando. Caso você precise excluir, você pode excluir, como a gente ensinou na nossa última aula. Então eu espero ter ajudado a todos vocês. Hoje ficamos por aqui e aguardo você na nossa próxima videoaula. Valeu!